Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Então você que está chegando aqui agora, sempre dando like, a gente vai conversar com vocês um pouco a respeito dessa fake news que o ministro Gilmar Mendes começou a espalhar aí, né, nas redes sociais e também na imprensa comprada. E nós vamos informar direitinho para vocês o que acontece. Por isso, sempre dando like, compartilhe ao máximo essa live. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário. O que está acontecendo de fato, efetivamente? A gente começou a observar que um STF que até há pouco tempo atrás estava fazendo chacota, ironizando, dizendo que não poderiam mais vir à Disney, como se aquilo fosse a direita radical construindo uma narrativa sem nexo. E fizeram troça disso em julgamento, né? Rindo, fazendo um monte de coisa. Agora, pernas para quem te quer. Ai, porque o Trump não pode fazer isso, intervir. E a gente vai desmascarar o ministro Gilmar Mendes, que falou essa fake news para vocês. Vocês não ouviram falar aí agora? Olha só, o Trump está ferindo a soberania nacional. Até a Ordem dos Advogados do Brasil que resolveu lembrar que existe Constituição, seguindo o discurso do Supremo Tribunal Federal. Isso é fake news por quem deveria estar preservando a informação correta no Brasil. O governo Trump, por acaso, está tomando alguma atitude contra o Supremo Tribunal Federal? O governo Trump está entrando com alguma ação ou alguma medida ilegal dentro do Brasil? Não. O governo Trump está tomando uma medida dentro dos Estados Unidos. O Brasil assinou tratados internacionais, entre eles a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eles só acham que respeitam para a turminha deles. A Dilma recebeu uma indenização por anistia, é a quarta que ela recebe. Ela já recebeu do governo de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. E agora ela resolveu receber 100 mil reais do seu dinheiro, sendo que essa mulher fazia parte de um grupo armado. Este grupo do qual ela fazia parte roubou de dentro da casa de um ex-governador 2,5 milhões de dólares na época. Eles andavam armados, entravam em bancos, roubavam as pessoas no meio da rua. E aí agora, hoje, ela resolveu ser anistiada pelo governo de quem? Pelo governo Lula. A soberania dos Estados Unidos é que está sendo atacada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e seus pares que andam fazendo aí. Então esses cagões que não aparecem são pior do que o Gilmar Mendes, que embora tenha contado fake news para a população, pelo menos deu a cara a tapa. Então por que eles estão mentindo? O governo Trump está tomando uma medida dentro dos Estados Unidos, com a competência que tem o governo Trump. Ele não foi ao Brasil para entrar com nenhuma medida, exigir alguma coisa, derrubar o STF, não fez nada disso. Ele, que é signatário do mesmo acordo, do mesmo tratado que o Brasil assinou, tomou as medidas, ou melhor, vai tomar as medidas de sanções que ele achar necessária. Então, o que acontece? A soberania americana que está sendo aviltada pelo governo brasileiro, pela OAB, pelos ministros do Supremo, que entraram em pleno desespero. E por que eles estão desesperados? Porque vai cair sobre as esposas deles, vai cair sobre os parceiros do Alexandre de Moraes. E esse desespero tem fundamento, eu também estaria se fosse eles. Porque eles estavam se sentindo intocáveis. E agora estão falando que os Estados Unidos estão querendo interferir no julgamento, etc. Faça o julgamento do jeito que vocês quiserem, continuem fazendo as besteiras que vocês estão fazendo. Não tem problema nenhum. O fato de vocês estarem dentro do Brasil fazendo esse monte de besteira não significa que os Estados Unidos vai ter que acatar as besteiras que vocês fazem. Exemplo, vocês estão mantendo preso o Felipe Martins, que vocês sabem que é inocente porque tem prova nos autos. Vocês sabem que a Polícia Federal apresentou prova falsa. Tanto que isso está sendo objeto de julgamento aqui nos Estados Unidos. O governo Trump está decretando sanções contra o ministro Alexandre de Moraes porque ele analisou, ele recebeu as denúncias que vieram de parlamentares, de jornalistas que estão exilados nos Estados Unidos e foram checar. Mandaram um representante para o Brasil. Vocês deram de troça. A tal da Eliane Cantanhede, ministro Alexandre de Moraes, deu de ombros, ele não está preocupado. Ué, se ele não está preocupado, então por que o Gilmar Mendes está? Não é com o Gilmar Mendes, então por que ele está metendo pitaco onde ele não foi chamado? Então, estão preocupados sim. E principalmente o Gilmar Mendes, que é sócio do tal do IDP, cujo filhão é hoje o presidente do Instituto, é quem é o executivo, é o CEO do Instituto, que é um instituto de ensino,
que tem sim relações com Portugal, que é um dos países signatários. Portanto, seu Gilmar Mendes, se for estendido, vai ser atingido também. E isso compete único e exclusivamente ao governo americano. Não tem o governo brasileiro que se meter na análise do governo americano. E é assim que os Estados Unidos faz quando ele aplica sanções em outras nações. E isso tem a ver, efetivamente, com a soberania do governo americano e não do governo brasileiro. Se o ministro Alexandre de Moraes acha que ele está sendo atingido na pessoa física dele, que está atuando fora do regramento internacional. E é isso que os Estados Unidos estão denunciando. Então, por que da preocupação? Hoje, assistindo a Revista Oeste, eles foram precisos. Nem conta da Netflix o ministro vai poder ter. Vocês sabiam que nem comprar um sanduíche do McDonald's ele vai poder comprar? Ele não vai poder comprar um café no Starbucks. Empresas americanas estarão proibidas de manter qualquer tipo de relacionamento comercial com uma pessoa que recebe esse tipo de sanção. Então, além de ele não poder utilizar cartão de crédito, além de ele não poder ter conta bancária, e qualquer empresa que tenha contato com empresas americanas ou faça negócio com empresas americanas são também responsáveis por não ter nenhum tipo de relacionamento comercial com a pessoa. Vamos pegar uma empresa qualquer de aviação. Vamos pegar a Azul. Ela voa aqui para os Estados Unidos, aqui em Fort Lauderdale, aqui na Flórida. Se por um acaso o ministro Alexandre de Moraes comprar uma passagem pela Azul para ir de Brasília a São Paulo e a Azul emitir a passagem para ele e ele embarcar num avião da Azul, a Azul perde o direito de operar nos Estados Unidos. Vocês entenderam o tamanho do nabo que chegou para eles? Mas até pouco tempo atrás, estavam fazendo troça. Não estamos nem aí com isso. Faz o que vocês bem entenderem. E as contas telefônicas? Por exemplo, ele não vai poder ter um telefone celular em nome dele. Ele vai ter que utilizar um em nome do tio, do primo, do pai, da mãe. Porque as empresas de celular que operam no Brasil, elas operam em roaming nos Estados Unidos. Então elas têm que ter transações com empresas como a AT&T, como a Spectrum e outras empresas locais aqui dos Estados Unidos. Significa que o ministro Alexandre de Moraes não vai poder ter uma conta de telefone celular em nome dele. Mas e rede social, que ele é tão contra, diz que isso é coisa do demo. Onde já se viu, o mundo era bom quando não tinha rede social. Agora o ministro vai poder se aproveitar disso, porque ele não vai poder ter conta no X, ele não pode ter mais operação no Google, ele não vai poder usar o grupo Meta, ele não vai poder baixar um OpenAI, ele não vai poder fazer nada, nem o ChatGPT ele vai poder ter. Entenderam como essa lei ela é violenta? E isso cabe única e exclusivamente ao poder executivo americano, que hoje é ocupado por Donald Trump. Então pode espernear, pode fazer o que quiser. Então é importante que vocês saibam e tenham conhecimento da verdade. Não existe nenhuma violação à soberania nacional. Isso é história de quem até há pouco tempo atrás estava dando risada e agora está todo borrado de medo. Isso vai ser estendido sim aos seus familiares. E a situação vai ficar muito complexa, porque os bancos, Banco Itaú tem representação em Miami, Banco do Brasil tem representação em Miami, Caixa Econômica Federal faz transações internacionais e operação de câmbio. Depois de Moraes, será dado 180 dias para o Brasil colocar as coisas nos eixos sob risco de mais nomes entrarem na sanção. E vai entrar. Quem sofre tal punição sabe como é ser um cadáver vivo. Exatamente, Lord Sparkside. O visto, como dizem os americanos, é um privilégio que os americanos concedem às pessoas. E as pessoas têm que entender isso. Então a aplicação disso a uma autoridade somente expõe, e é isso que está gerando o pavor dentro do STF. Eu avisei a vocês que eles iriam dobrar a aposta, porque eles são como um caititu, como um queixada. Eles só conseguem olhar para frente, eles não conseguem olhar para cima, para os lados, porque eles têm que continuar mostrando que eles são todos poderosos. Todos poderosos agora foram pedir socorro para o Lula. Mandou dizer que o Itamaraty tem que estudar o caso, vai brincando. E esse desespero do STF para tentar falar para a população que está ferindo a soberania, etc., para tentar se fazer de vítima,
juntamente com o atual governo. Querem anunciar isenção de imposto de renda a R$5.000. E hoje trouxeram 20 bilhões em 2025 de impostos para você. O tal do IOF vai encarecer as compras. Se eles vão aumentar o imposto e ter 20 bilhões de reais a mais, significa que ele está tirando dinheiro de quem? Quem produz é a iniciativa privada, que paga imposto para bancar o funcionário público. Eles não têm alternativa, vão ter que cortar da infraestrutura, da educação, da segurança pública e da saúde, porque eles querem dar benefícios para mascarar as besteiras, auxílio gás. Então eles têm que tirar dinheiro de algum lugar. Vão tirar da onde? Da saúde e educação, da onde a população mais carente não consegue enxergar. E isso vai encarecer tudo, a inflação vai aumentar. Vejam bem, nós vamos cortar gastos. Ao mesmo tempo, anuncia um aumento do IOF. Cortou 31 bilhões e quer mais 20 bilhões em arrecadação somente em 2025, o novo imposto, um aumento do imposto que já existe, que é o IOF, significa que o rombo é da ordem de 51 bilhões de reais. Tem que arrecadar 20, contingenciar 31, vai dar 51. Vocês souberam que hoje a bolsa despencou e o dólar subiu no final do dia? Resultado, as bolsas despencaram porque todo mundo viu que é uma manobra fiscal para continuar gastando, tirando dinheiro da onde não tem. E como da onde não tem? Porque as empresas vão ter que gastar mais. E eles vão transferir isso para quem? Para a população. Então o Gilmar Mendes, o STF, essa galera toda está desesperada porque eles não veem luz hoje no fim do túnel. E essas sanções americanas vai sim acabar acometendo os demais ministros da corte. E isso não tem nada a ver com interferência. Eles estão aplicando a sanção porque eles interferiram em empresas americanas em solo americano. Ao querer calar o Rodrigo Constantino, que é um cidadão americano, não é que ele tem o green card, as pessoas confundem as coisas. O green card é uma autorização para você ser residente permanente nos Estados Unidos. Geralmente ele pode ser oferecido por 5 ou 10 anos. Passados 5 anos de residente permanente, você pode optar pela cidadania americana. E foi isso o que o Rodrigo Constantino fez. Ele é um cidadão americano. E de repente o Alexandre de Moraes mandou as empresas americanas censurarem um cidadão americano em solo americano. Ao transmitir daqui o que ele fazia, o trabalho que ele estava exercendo através de home office como jornalista, mandar tirar a rede social dele do ar foi invadir a soberania dos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com o Paulo Figueiredo, onde o STF entrou no desespero, a imprensa entrou no desespero e estão construindo uma historinha para ver se cola. De uma hora para outra eles não querem mais queimar a bandeira brasileira, eles querem respeitar a Constituição. O Brasil vive hoje sobre uma eterna censura, com pessoas querendo dizer o que você pode ou não falar, o que é ou não verdade. Meus amigos, não desistam do seu país. Quando a gente chega e fala para vocês a verdade está aí, a verdade prevalece. E vamos continuar trazendo a verdade para vocês sem medo, com coragem, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Saibam vocês que nós estamos aqui orando pelo Brasil, mas lutando pelo nosso país. A liberdade vai voltar. Pode ter certeza disso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.